aqui eu vou dar início ao nosso trabalho de espectroscopia de fluorescência, passado pelo professor Jonas Seres, que ministra a nossa matéria de métodos instrumentais de análise. Os alunos são o Ivan, a Juliana, a Kathleen, eu, o Luiz Otávio e a Renata Vieira. Aqui eu vou dar uma introdução, da espectroscopia de luminescência. De acordo com a IUPAC, luminescência é definida como a emissão espontânea de radiação que se encontra em um estado excitado, seja ele eletrônico ou vibracional. Ou seja, aqui na imagem abaixo vocês podem perceber que nesse fluxograma, na verdade, vocês podem perceber que a luminescência é um grupo, e esse grupo faz parte da fotoluminescência e a quimioluminescência, que é outro grupo, e da fotoluminescência que se parte o grupo que é a nossa fluorescência, que também tem a fosforescência, Então ali, como vocês podem observar, a fluorescência se encontra dentro de um grupo da luminescência. Isso envolve outros grupos. Então, como a IUPAC ela já define a luminescência como emissão espontânea de radiação que se encontra em estado excitado, ela já diz então que a fluorescência é definida como isso. Porém, isso não quer dizer que ela também libera radiação a todo momento, Na verdade, ela não faz esse tipo de movimento. Na verdade, precisa de um meio externo para que isso aconteça, para que a sua fluorescência, apareça, a sua luz, E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco disso. E a diferença, uma curiosidade, A diferença da fluorescência para a fosforescência é que a fluorescência ela tem um meio de ativação mais rápido. A sua fluorescência ela tem um pico, demora um pouco, mas ela já se dispara, se dispersa. A fosforescência não, ela é diferente, ela é aquela que, como exemplo, eu posso dar aquelas estrelinhas que ficam no quarto das crianças à noite, que elas fazem aquela luz e depois elas vão diminuindo ao decorrer do tempo, Ela demora mais. Então, a fluorescência ela tem um pico rápido, da sua luz, e a fosforescência não. Ela já demora um pouco mais, Isso são curiosidades. E agora eu vou falar sobre a teoria evolutiva, Um pouco da emissão aqui da luminescência. Aqui eu vou mostrar como ocorre o processo de luminescência da molécula, que é o grupo onde a fluorescência se encontra. No processo de luminescência ocorre a emissão de luz para todos os lados. Ali na imagem vocês podem perceber que no início tem uma radiação incidente, que vai entrar na nossa amostra, que seria a molécula que vai absorver essa radiação, e ali vai ter a saída dos feixes de luz da luminescência, que seria a que a gente está estudando de interessante para nós. Também podemos perceber que existe uma radiação transmitida. Essa radiação transmitida ela se chama de emissão, que são os processos que ocorrem nessa emissão de luminescência. Existe a absorção, que é o processo de radiação entrando na amostra e sendo absorvida, e o de emissão, que seria essa radiação que passa pela amostra sem ser absorvida. Então, é esses dois processos que ocorrem aqui nessa imagem. A radiação de fluorescência ela é considerada mais rápida, como eu disse ali atrás. Ela tem alta aplicabilidade nas indústrias para limpeza, identificação de outros microbióticos, esse tipo na verdade, de células, que precisam, na verdade, estar sempre cuidando, além da área orgânica e inorgânica, de microscópicos e etc. E de pesquisas em desenvolvimento, de pesquisas de biomoléculas, de biomedicinas, sabe, essas coisas assim mais complexas, porque como eu posso falar, os íons, das moléculas estão sempre ali em movimento. E aqui eu vou mostrar o diagrama de Jablonski, que no slide anterior ele estava em uma pequena escala, que eu dei uma ampliada. Na verdade, vocês podem observar que existem aqui a energia, que passa aqui pelo estado fundamental, como vocês podem observar na imagem, e tem o estado fundamental, que seria a parte de baixo, e a parte de cima seriam os estados excitados, que é quando a energia ela entra, ela é absorvida na molécula, e ela vai para o estado excitado. Sendo assim, ela passa pelo primeiro singleto, que é chamado S2, ela vai para o S1, que seria o da fluorescência, é quando ocorre a absorvância, ela volta para o seu estado de
conversão interna e vai para o singleto 2, assim continuando no seu estado de excitação. Então, existe o relaxamento vibracional, existe a fluorescência, que são moléculas, como eu falei, inorgânicas e inorgânicas que acabam sendo identificadas ali, e a conversão interna e externa, que é o que passa ali a ser a fosforescência, que foi a diferença que eu dei, que é como demora um pouco mais o processo, né? Isso tudo ocorre ali no estado tripleto da fosforescência, tá bom? E ali nessa imagem eu estou mostrando aqui um pouco da fluorescência, a aplicabilidade dela ali nas indústrias de microscópicos, na verdade, né, que são em laboratórios, que são estudadas as moléculas que têm afinidade com esse tipo de fluorescência. No slide agora aqui que eu passei, eu vou dar início ao assunto de aplicações de espectros de fluorescência, que as identificações de compostos orgânicos e inorgânicos, né? Nessa primeira imagem eu quero mostrar para vocês como é usado no microscópicos em laboratórios, como eu comentei com vocês ali no slide anterior. Aqui nesse slide existem células de 3 componentes em uma divisão de uma célula cancerosa humana. O DNA está manchado de azul, como vocês podem observar na imagem. Foi sendo usada a fluorescência para poder identificar essa célula. O DNA está manchado de azul. Uma proteína INSEP, que também faz parte desse processo, né, de cancerose humana, aparece em verde, né, como vocês podem observar. E os microtúbulos aparecem em vermelho, que são da nossa pele, né, são o nosso maior órgão do corpo. Então, ali na imagem vocês podem observar a aplicabilidade da fluorescência, né, nessa área. Também tem as aplicações em indústrias. Aqui eu coloquei 2 imagens que são de um fluorômetro, que é um dispositivo de laboratório, né, utilizado para medir os parâmetros da fluorescência, né, sua intensidade e a distribuição de comprimentos da onda de espectro de emissão depois da excitação por um certo espectro de luz. Então ele é um pouco mais parecido com o espectrofotômetro que vocês podem ver ali do lado, né, que também é usado em laboratório, só que ele tem uma aplicabilidade diferente. Não tão diferente, na verdade, mas ele é um pouco mais preciso dentro dos meios observados também, né, pela Anvisa e tudo mais. Além de aplicabilidade na biomedicina, né, como vocês podem observar, aplicabilidade também nas indústrias. E agora eu passo, né, falando sobre essa parte aqui, eu passo agora para minha colega Kathleen falar sobre o assunto dela no trabalho. Então agradeço, muito obrigado. Olá, meu nome é Kathleen, eu sou estudante de farmácia, estou no 4º período. O nosso trabalho será sobre espectroscopia fluorescência. Eu vou falar um pouco sobre instrumentação fluorescência. A instrumentação para as medidas de fluorescência comporta uma fonte de luz para excitar a amostra, um monocromador para selecionar o comprimento de ondas de excitação, um compartimento de amostra, um segundo monocromador para isolar e analisar a emissão fluorescente proveniente da amostra, um fotomultiplicador e, finalmente, um registrador para determinar a intensidade da emissão de fluorescência. Aqui temos a base do funcionamento da instrumentação, onde nós temos o monocromador de excitação, que ele transmite a radiação que excita a fluorescência, mas exclui ou limita a radiação de emissão fluorescente. Temos também a amostra, o monocromador de emissão, detector e leitura de sinal. A amostra ela é um ângulo reto que minimiza as contribuições do espalhamento da radiação intensa da fonte. E temos o monocromador de emissão, que ele isola a emissão fluorescência. Espero que vocês tenham entendido até aqui. O nosso colega agora, o Ivan, ele vai fazer a continuação sobre a instrumentação fluorescência. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ivan Rodrigues, sou aluno da FAPAR do 3º período de farmácia. Eu vou dar continuação
ao espectro. São 3 tipos de espectro. Espectro de emissão é aquele que é conseguido quando se faz passar uma luz branca, como a do Sol, ou da chama do outro elemento, por um prisma. Se obtém um espectro contínuo. O espectro de excitação representa as incidências da fluorescência em função do comprimento de onda de excitação e é obtido mantendo-se o detector num único comprimento de onda, em geral o pico de emissão. Espectro sincronizado são aqueles obtidos pela varredura simultânea de uma faixa espectral de comprimentos de onda de excitação e de emissão, apresentando um intervalo constante entre eles. Oi pessoal, meu nome é Juliane, eu sou acadêmica do curso de farmácia e a gente está fazendo um trabalho sobre espectroscopia de fluorescência e assim a minha parte ficou sobre falar um pouquinho da aplicação desse teste, né, desse método. E assim, ele é um método que ele utiliza a interação entre matéria e radiação. Ele quantifica, ele faz medidas quantitativas de drogas, de metabólitos e de produtos químicos. Ele é muito utilizado por ser um método mais sensível, mais seletivo e ter uma faixa linear extensa. Então, assim, as principais aplicações, assim, entre elas tem bastante, mas assim, ele consegue quantificar cumarina, ele consegue fazer medições de fosforescência, medir determinados ingredientes em uma droga, crescimento bacteriano e até assim diagnosticar um paciente com base na quantidade do ácido úrico presente na urina. Com esse método se obtém dados físico-químicos através da transmissão, absorção ou reflexão da energia radiante incidente na amostra. Essa técnica permite detectar e determinar compostos orgânicos e nas indústrias ajuda a determinar a qualidade da superfície e limpeza de teste. Tipo assim, como nos processos de revestimento, de lubrificação, essas coisas.